Olá, pessoal. Bem, espero que vocês estejam bem. Nós estamos hoje, segunda-feira, 26 de julho de 2021. Vamos estar gravando a nossa aula Ciclo dessa semana. Acho que conseguimos encerrar o conteúdo nessa aula. Ela vai ficar um pouquinho mais extensa, mas a gente consegue entender aí a calendário escolar. Ok? Então, vamos lá. Bom, na aula passada nós falamos sobre a responsabilidade administrativa, né? É uma competência material entre a União, os Estados-membros e os municípios. E dentro dessa ideia da responsabilidade administrativa, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre o SISNAMA, tá? Nós temos um Conselho de Governo, formado pelo Ministro do Meio Ambiente, o Gabinete da Presidência da República, tá? Depois desse Conselho de Governo, eu vou até voltar um slide para trás. Eu acho que ele é mais interessante. Tá, aqui mesmo. Então, eu tenho o Conselho de Governo, formado pelo Gabinete do Presidente da República, o Ministro do Meio Ambiente, mais alguns outros ministérios, que vai ajudar nas tomadas de decisão a nível de macro política ambiental. Óbvio que sempre buscando uma compatibilização dos interesses internos com os interesses externos. Tá? Porque o Brasil é signatário de vários tratados internacionais sobre o tema. Aí eu tenho o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que se chama CONAMA, tá? Vai pegar aquelas políticas macro do Conselho de Governo e vai transformar isso em resolução e tudo mais. Tá? Vai ser uma legislação administrativa específica sobre questões ambientais. Tem a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, que vai cuidar dos aspectos administrativos dessa estrutura, né? Alocar recursos, orçamento, enfim. Tá? Abaixo da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República vem o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. E em cada unidade da federação vai ter um IBAMA, né? O IBAMA é uma autarquia. É uma empresa pública vinculada, então, ao... Okay? Aqui vai estar, inclusive, a operacionalização nas unidades da federação de toda a política de defesa e proteção. Nós temos órgãos seccionais, né, abaixo do IBAMA. Então, por exemplo, o ICMBio é um órgão seccional, tá? Vai cuidar de... Normalmente, tipo, nas unidades de conservação, quem cuida do manejo ambiental dessas unidades da conservação são esses órgãos seccionais. Tá? Depois nós vamos ter os órgãos locais, tá? Que são nos municípios. Na verdade, entre o órgão seccional e o IBAMA é que está o ICMBio. O órgão seccional aqui, eu cometi são os órgãos estaduais, tá? Que pode ser uma autarquia ou pode compor a estrutura de governança do Estado. Em Mato Grosso, no começo, era uma autarquia e hoje é uma Secretaria de Estado, que é a SEMA. E os órgãos locais são as secretarias municipais ou uma autarquia municipal que cuida do tema. Aqui, tá? Mais ou menos a estrutura do Cisnama e, nessa última coluna, um resumo de suas competências, tá? Na apostila vocês vão ver isso com mais detalhes.
talvez o que mais nos interessa nesse primeiro momento é entender o CONAMA. Tá? Ele vai assessorar o Conselho de Governo ao mesmo tempo que ele vai elaborar normas e padrões ambientais que serão aplicados nas unidades da federação pela aquela estrutura aqui, órgão executor, seccional e local, que é o IBAMA, as secretarias de estados ou as autarquias estaduais e as secretarias municipais ou autarquias municipais, tá? E eles trabalham de forma coordenada. Nem todo município tem um órgão local de proteção e defesa do meio ambiente. Então, nesse caso, atua a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, se for aqui em Mato Grosso, tá? Praticamente todos os estados têm o seu órgão seccional, mas vamos supor que um determinado estado não tivesse, não integrasse o SISDAMA. Aí quem iria fazer toda essa operacionalização naquela unidade da federação seria a do IBAMA. Então, assim, na ausência de um desses órgãos, do seccional do local, o IBAMA faz às vezes, tá? E aí, se tiver o seccional, o estadual, não tem no município, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente faz, e aí tem algumas competências aí que são privativas do IBAMA, mesmo tendo um órgão local ou um órgão seccional, alguns assuntos são exclusivos do IBAMA, tá? Nós vamos ver lá na frente. Então, o órgão superior é o Conselho do Governo, a sua função é assessorar o presidente da República na formulação da política nacional, macroeconomia, né? Macropolítica, e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e recursos ambientais. Logo depois vem um conselho consultivo, que vai prestar consultoria ao órgão superior, e também é deliberativo porque ele toma decisões. Inclusive, em grau de recurso, uma multa em que há um recurso, uma multa aplicada, por exemplo, IBAMA, tá? Você recorre para o CONAMA, tá? E, em última instância, é o ministro do Meio Ambiente. Isso tudo na esfera administrativa. Então, o CONAMA, a função é assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e seus recursos naturais, propõe estudos e mostra as questões, e deliberar, no âmbito da sua competência, sobre normas e padrões compatíveis para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós vamos ter a composição do CONAMA. Eu coloquei isso aqui mais a título de informação, né? Então, assim, o plenário do CONAMA, ele é gigantesco, tá? Então, quem preside o CONAMA é o ministro do Meio Ambiente, mas aí você vai ver que é uma pleiade, é muita gente que vai compor esse plenário aí, né, que é o órgão deliberativo. Tá? Olha a quantidade de pessoas. Ele é ultra representativo, porque tem pessoas de vários segmentos da sociedade. Então, na apostila tem esses detalhes aí. Voltando ao cinema. Aí eu tenho um órgão central, que é a Secretaria do Meio Ambiente, como eu já disse lá atrás, a ideia é planejar, coordenar, supervisionar e controlar como órgão federal, a política nacional e as nacional do meio ambiente e as diretrizes governamentais. Também vai cuidar de toda a parte de orçamento do sistema, tá? O órgão executor é o IBAMA, tá? Executa e faz executar como órgão federal a política das diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Isso tudo está no artigo 6º, tá, gente? Da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Órgãos setoriais, aqui que está o IBAMA, aqui que está o ICMBio, tá? Então, são órgãos federais que têm alguma competência específica na consecução das políticas federais, né, macro, de proteção e defesa do meio ambiente.
Então, como eu disse, por exemplo, nas unidades de conservação, que é o próximo capítulo que nós vamos ver, é o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, que vai, através de seus técnicos, desenvolver um plano de manejo para aquela unidade de conservação. Algumas, elas são mais restritivas ao acesso da população, outros nem tanto. Então, para cada tipo de unidade de conservação, é desenvolvido um plano de manejo específico. Tá? Então, por exemplo, aqui na Chapada dos Guimarães, que nós temos aqui essa reserva, existe um plano de manejo específico para ali. Tá? E quem administra o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães é o ICMBio. Órgãos seccionais são os órgãos que tem nos estados, no nosso caso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Os locais é aquilo que está nos municípios. A ideia é quem está no município, ele tem digamos assim, uma experiência em loco do bioma de maior precisão do que aquele que está lá em Brasília. Tá? Então, preocupado com o detalhe do dia a dia, na realidade do dia a dia, o SISNAMA, ele criou essa estrutura. Ok? Bom, a competência do CONAMA, tá? O que o CONAMA pode fazer? É tudo essa relação aqui, tá? Estabelecer, mediante propósito do IBAMA, normas e critérios para licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos estados e supervisionado pelo IBAMA. Então, qualquer licenciamento ambiental provavelmente será precedido de uma resolução do CONAMA a respeito. Tá? E aqui vai indo. Tá? Decidir como última instância administrativa em grau de recurso mediante depósito prévio de multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA. Né? Você não concordou com a multa, você tem o direito de discordar e entrar com recurso. Tá? Lembrando que é uma defesa a nível administrativo. Se mesmo assim você discordar da decisão do IBAMA, do CONAMA, como grau de recurso, você pode discutir isso na Justiça Federal. Tá? Então, aqui são várias as competências, é de simples leitura, não tem nada complexo que possa exigir uma explicação um pouco maior. Tá? Bom, quais são os instrumentos que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente disponibilizou para que a Política Nacional do Meio Ambiente seja implementada? Está lá no artigo 9º da lei. Tá? Primeiro, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Então, assim, existem atividades econômicas que vão produzir poluição. Não tem como não produzir. Porque se você falar, não pode produzir poluição, a atividade econômica tem que parar. Então, você tem que fazer o quê? Sopesar um equilíbrio. Até que ponto eu posso admitir uma poluição sem que, com isso, eu quebre a economia do país ou que eu também degrade de forma irreversível a qualidade do bem ambiental. Tá? Então, existem padrões de qualidade. Então, por exemplo, a queima de combustível fóssil vai produzir poluição. Então, a que nível essa poluição pode ser jogada na atmosfera? Tá? Aí vem os padrões. Por isso que todos os carros no Brasil têm um catalisador. Que diz, tendo catalisador, eu vou diminuir muito as partículas pesadas, né? E bastante, eu vou diminuir bastante a emissão de monóxido de carbono, CO, que é o que resulta da queima da gasolina ou do diesel. Tá? Já o álcool, da queima do álcool, o que resulta é água e dióxido de carbono, o CO2, que faz bem, não faz mal, não. As árvores respiram CO2. O zoneamento ambiental, ele é aplicado desde as cidades até na zona rural. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Cuiabá tem uma lei de zoneamento ambiental. Então, a cidade foi pensada para que determinadas atividades sejam praticadas só num local. Tá? Então, por exemplo, as atividades que geram muito ruído, muito lixo, muita concentração de carros pesados, tá? Então, foi criada uma zona,
na verdade, essa zona é de competência do Estado, que foi o Estado que criou, mas está aqui dentro do município de Cuiabá, que é o Distrito Industrial. Ali é uma atividade segregada, tá? Para que todas essas indústrias fiquem ali. Para você ter bairros que são mais residenciais, né, multifamiliares, sem emissão de barulho, de poluição, de carro e tudo mais, que você vai dando uma qualidade de vida quando você começa a tirar desses locais mais residenciais as atividades que geram muito impacto de vizinhança. Para isso vem o zoneamento ambiental. A avaliação dos impactos ambientais, que são através dos estudos ambientais, licenciamento e revisão de atividade efetiva ou potencialmente poluidoras, incentiva a produção e instalação de equipamentos e a criação e absorção de tecnologia voltada para a melhoria da qualidade ambiental. Né? Então, hoje, o país tem uma linha de crédito bem interessante para que as pessoas possam produzir a sua própria energia elétrica na modalidade solar, que é uma energia limpa, né? Alivia o consumo, a construção de usinas hidrelétricas, né? O ritmo da construção das energias elétricas, que são grandes empreendimentos de grande impacto ambiental, né? Então, isso tudo, por isso que está tendo uma discussão aqui em Mato Grosso sobre a incidência ou não do ICMS para essa modalidade. Nós entendemos que não tem como incidir, por mais que queiram forçar a barra, né? Não tem como incidir, porque não é um ato do comércio. Se não é um ato do comércio, não é uma mercadoria que circulou. E se não circulou uma mercadoria como ato do comércio, não há um fato gerador a incidir ICMS. Tá? Isso é mais a nível de direito tributário. Criação de espaços territoriais, especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual, municipal. Né? Para quê? Para que você tenha pequenos trechos do bioma em que você possa estar estudando como que o meio biótico e abiótico se relacionam, para a gente adquirir conhecimento, né? E a partir daí a gente dominar o bioma e ajudar o bioma a crescer, a se manter, e que a antropização seja mais harmoniosa possível, né? A presença do homem seja mais harmoniosa possível. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui em Cuiabá, nós temos espaço territorial municipal, por exemplo, o Parque Zé Bolo Flor, ali no Cochipó, é um parque do município de Cuiabá. Já a nível estadual, nós temos o Parque Massairo Okamura e o Parque Tianair. Tá? E pelo Poder Público Federal, nós temos o Parque de Chapada dos Guimarães. O Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, penalidades disciplinares e compensatórias ao não cumprimento de medidas necessárias à preservação e correção de degradação ambiental, instituição do relatório de qualidade do meio ambiente e recursos naturais renováveis, isso é anual, garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando o poder público a produzi-las quando inexistente, Cadastro Técnico Federal de Atividades potencialmente poluidores e utilizadores dos recursos ambientais. Né? Então, hoje, por exemplo, para você fazer uma irrigação de uma lavoura, você tem que pedir autorização para colher a água de um determinado rio, ribeirão, qualquer que seja. E aí, no licenciamento, vai dizer, ó, você pode pegar tantos litros por segundo. Se na fiscalização ficar demonstrado que você está pegando a mais, poderá vir uma sanção administrativa. Tá? Instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental, entre outros. Eu não sei se vocês sabem, mas é normal e é legal fazer concessão florestal para manejo. Tá? Então, vira e mexe, o próprio Ministério do Meio Ambiente faz leilões de áreas da floresta amazônica para manejo, para exploração da madeira. Tá? Óbvio que tem todo um manejo que você tem que seguir. Mas você pode entrar lá dentro e extrair as madeiras que são permitidas, né? Normal. Tá?
Licenciamento ambiental, tá? Isso é muito interessante a gente entender. O licenciamento ambiental, o que é o licenciamento ambiental? É um procedimento administrativo, é um processo administrativo onde o interessado pede a autorização mediante licença para desenvolver uma atividade econômica num determinado local, tá? Então, é esse processo administrativo que, no final, poderá resultar na concessão do licenciamento ambiental ou em deferimento, é que se chama de licenciamento ambiental, tá? Licença ambiental é o objetivo, é o que se pretende no processo, no procedimento administrativo de licença ambiental. Então, a licença ambiental é um ato da administração através do qual o órgão ambiental competente, que pode ser no município, no estado ou o IBAMA, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidos pelo empreendedor, seja ele pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar e ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos naturais ou recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquela que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Tá? Então, você veja que aqui nós vamos ter uma licença de localização, uma licença de instalação, uma para ampliar e uma licença de operação. Tá? Porque a lei já diz, né, quais são os tipos de licença que nós temos. Tá? Qualquer que seja a atividade, até uma fazenda tem que ter um licenciamento ambiental. Bom, dentro do processo de licenciamento ambiental, e em razão do princípio do poluidor-pagador, quando alguém solicita do órgão competente uma licença, que seja licença prévia, né, ele necessariamente tem que subsidiar o seu pedido com um estudo ambiental. Dependendo da atividade, que existe uma resolução do CONAMA que diz quais são as atividades com maior potencial de impactar no meio ambiente e outras de menor impacto, será o tipo de estudo, que pode ser apenas e tão somente um simples laudo, como pode ser um estudo de impacto de vizinhança, até mesmo um EIA-RIMA, que é o mais complexo deles todos, que é multidisciplinar e é bastante demorado. Tá? Então, o que são os estudos ambientais? São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, à instalação, à operação, à ampliação de uma atividade econômica ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, são todos os tipos de estudos, plano de recuperação de área degradada, que são os famosos PRADIA, que tem bastante disso, cada vez que tem um incêndio em algum lugar, tem isso, análise preliminar de risco, estudo de impacto de vizinhança, quando a atividade é dentro das cidades, você vai fazer um shopping, tá? Qual o impacto na vizinhança do teu shopping? Vai atrair bastante carro, vai produzir bastante lixo, vai consumir bastante água, uma demanda maior de energia elétrica que pode impactar todo o entorno. Tá? Então, esses são os estudos ambientais. Impacto ambiental regional. Tá? Esse impacto ambiental regional ele vai fixar a competência do IBAMA. Tá? Então, toda vez que você tiver um impacto ambiental regional, a competência para o licenciamento será exclusivamente do IBAMA. Tá? É todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente, ou seja, a área de influência direta do projeto, no todo ou em parte, o território de 2 ou mais estados. Então, vamos supor que você está lá no Porto Jofre, tá? Lá no final da Transpantaneira. Tá? Né? De um lado da margem do rio é Mato Grosso, do outro lado da margem do rio é Mato Grosso do Sul. Então, você vai fazer um hotel lá. Você vai pedir o licenciamento ambiental no IBAMA, porque a área de influência atinge 2 unidades da federação, que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ok? Inclusive, pode ser, eu estou na borda, do outro lado do rio é Bolívia, por exemplo. É um impacto ambiental regional, fixa a competência do IBAMA. Tá?
Entre outros licenciamentos, tá, gente? Não, eu só estou falando do ambiental, mas tem atividade que exige licença do bombeiro, que é o alvará do bombeiro, vigilância sanitária, é um monte de procedimentos administrativos que você tem que cumprir para obter as licenças. Então, a competência para o licenciamento ambiental. O município integrante do sistema é competente para licenciar as atividades no interior do seu município, dentro do seu município. Tá? Para integrar o sistema, o município precisa ter uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente, um Conselho Municipal do Meio Ambiente e um Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, tem que ter uma legislação no município que cria essa estrutura. A partir do momento que ele cria, automaticamente ele passa a integrar o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Tá? Quem criou essa lei aqui de licenciamento ambiental, fez a minuta, né, da lei do licenciamento ambiental no município de Cuiabá, fui eu. No primeiro mandato do prefeito Wilson Santos, que eu estava como procurador de ações fundiárias lá no município, cedido pela escola para o município. O Estado poderá licenciar atividades nos municípios que não integram o SISNAMA, desde que a poluição em potencial não ultrapasse os seus limites territoriais. Porque se ultrapassar o limite territorial do Estado, será competência do IBAMA. Tá? Então, o município que não tem um órgão local de fiscalização ambiental, quem fará o licenciamento será o Estado. Tá? Ou o IBAMA, dependendo da situação. O IBAMA licenciará as atividades de obras com significativo impacto ambiental no âmbito nacional ou regional. Tá? Isso aqui está nessa resolução aí, 237 do CONAMA. Você vê que você tem que pesquisar bastante a base legal para você conseguir construir um entendimento, né, a nível de estudo. Então, olha aqui, ó, o que diz lá nessa resolução. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerada efetiva e potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob quaisquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, que é aquilo que eu falei, às vezes tem bombeiro, tem vigilância sanitária, município e tudo mais. Como está seco, ó. E a garganta seca muito rápido. Então, o IBAMA, tá? O que ele vai dizer aqui? Diz a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tá? No seu artigo 10, tá? Então, assim, tudo aquilo que tiver um impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, pegando 2 ou mais estados da federação, ou até mesmo entre o país e um país vizinho, a competência do IBAMA. Então, tá aqui, ó. São todas essas aqui, ó. Tá? Aqui, ó, tem que prestar muita atenção. Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo em qualquer estágio ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações. Por quê? O que é de interesse do Estado. Então, a lei reservou o IBAMA, tá? Um cuidado especial sobre esse tipo de atividade econômica. Porque as consequências de você manipular de forma desarrazoada a energia nuclear, elas são muito graves, porque atinge muita gente. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem no YouTube sobre o acidente que teve em Goiânia, no Césio 143, que eu acho. Tá? Morreu muita gente lá. Tudo que for relacionado às Forças Armadas, tá? Então, olha, eu vou construir um quartel, tá? Ou um silo para guardar munições, armamentos. Então, isso será por conta também de interesse do Estado, né? São informações reservadas, então o licenciamento é feito pelo IBAMA.
O professor Fiorillo, ele diz que o estudo ambiental é um ato, ou o licenciamento ambiental é um ato sui generis, ou seja, ele é muito particular. Por quê? Ele diz o seguinte: como um estudo de impacto ambiental, que é o EIA, e o seu relatório, que vem dentro, que é o relatório de impacto ambiental, não oferece uma resposta objetiva e simples acerca dos prejuízos ambientais de uma determinada obra ou atividade possa causar, se o seu relatório apontar que é desfavorável à instalação, mesmo assim, pode ser licenciado. Olha só o que está escrito aqui. Tá? Mesmo que o estudo de impacto ambiental aponte no seu relatório para não licenciar uma obra, por exemplo, de uma linha de transmissão, mesmo assim, pode o IBAMA licenciar. Tá? O que ele está querendo dizer é que o estudo de impacto ambiental, os estudos ambientais, não vinculam a decisão do órgão ambiental. Por mais que o Ministério Público venha, entre com representação, não sei o que lá, faz aquelas operações, quando chega no Poder Judiciário, cai tudo por água abaixo e a imprensa não mostra isso. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Está lá na obra do professor Fiorillo, que está na nossa bibliografia, nas páginas 206 e 207. Tá? Tranquilo? Então, nunca se esqueçam disso. A administração, seja ela na Secretaria Municipal, na Secretaria Estadual ou no IBAMA, não fica vinculado ao resultado do estudo ambiental. E pode até ser, inclusive, que seja favorável ao estudo e ele decida não licenciar, tá? Por conta disso. Então, ele diz que o ato discricionário é a decisão da administração, é sui generis, porque não fica vinculado ao estudo ambiental. Senão você amarra a administração. Você pega um estudo ambiental que tem uma visão ideológica da coisa, ou que esteja atrelado ao interesse externo, fora da nação, e você amarra a administração. Que isso acontece, tá? E muito. Fora que é o seguinte, os grandes empreendimentos, eles não encomendam um estudo ambiental, ele encomenda 2, 3. Como sabe que vai dar os resultados mais mirabolantes possíveis, eles vão usar o estudo que mais é benéfico ao interesse deles. Que é exatamente isso que o professor Fiorillo está falando. As fases do licenciamento ambiental. São 3 as fases. Primeiro, a licença prévia, tá? Ela é concedida na fase preliminar do planejamento da atividade ou empreendimento. Então, como é que começa? Você vai construir, sei lá, uma indústria. Você pega todos os seus projetos arquitetônicos, né? Você já tinha feito uma licença prévia para ver se eu poderia colocar a indústria ali. Aí você pega o memorial descritivo, que é o perímetro, né, da área, né, o georreferenciamento. Ó, eu tenho esse imóvel que eu comprei e eu quero construir, implantar essa indústria aqui dentro desse imóvel. E você pede essa licença prévia, tá? Nessa fase, é a fase em que os órgãos ambientais podem pedir alterações do projeto. Não, isso aqui você tem que observar a questão do índice de permeabilidade. Você não pode concretar tudo, você tem que deixar 25% da área sem estar concretado para a água de chuva infiltrar para o lençol freático. Então, ele vai colocando assim questões e devolve para você, vai levantando questões para que você vá fazendo as correções com o teu arquiteto para atender a legislação que existe para aquele local, tá? Bom, passada essa fase da licença prévia, ok, saiu a licença prévia, junto com a licença prévia já sai a licença de instalação. Ou seja, autoriza você executar aquele projeto, já com as alterações e as condicionantes que foram colocadas lá na licença prévia. Tá? Tranquilo? Então, ó, você apresentou um projeto inicial, fez as alterações, adequou aquilo aos despachos lá do órgão ambiental.
E aí saiu a licença prévia e a licença de instalação. Beleza, aí você executou. Está pronta a sua indústria. Você já pode entrar em operação? Você tem que solicitar a última licença, que é a licença de operação. Na licença de operação, ele vai ver se você executou a obra com as condicionantes da licença prévia, né? E aí, depois, ele vai trazer no seu corpo qual é o plano de manejo, como que você tem que operar a sua atividade econômica. Com um detalhe, essa licença de operação, ela tem que ser renovada todo o ano. Tá? Por quê? Porque você pode alterar, você pode aumentar uma área construída. Eu vou aumentar a área construída? Você vai entrar com pedido de ampliação da área, vai vir uma nova licença prévia, ok, já sai a licença de instalação e vai vir uma nova licença de operação agora, já para as duas fases da sua planta industrial, a fase inicial e essa segunda fase. Tá? Como que você vai destinar o lixo que você produziu, como que tem que ser a sua estação de tratamento de esgoto, isso tudo está na licença de operação. Então, a licença prévia e a licença de instalação, elas estão mais focadas na parte da engenharia, da construção da obra. A licença de operação é da atividade econômica do teu dia a dia. Então, ela vai vir outras condicionantes, mas sempre vinculados às condicionantes de trás lá, das outras duas licenças. Até condomínio tem que renovar licença de operação anualmente. É uma discussão danada, mas tem que renovar. Por exemplo, o meu condomínio, ele tem um plano de manejo do lixo produzido aqui no condomínio. São 4 blocos, cada bloco tem 100 apartamentos, então produz bastante lixo. Tá? Então, assim, papelão é descartado num dia, que vem uma cooperativa e recolhe o papelão. Latas tem outro dia que é recolhido, e a gente faz toda a separação, lixo seco, lixo úmido, tá? E aí o município só recolhe o lixo úmido. Essa é a obrigação do município. Mas os outros lixos, nós é que temos que dar o descarte. Então, nós temos contrato com cooperativas de reciclagem, que é apresentado todo ano na Secretaria Municipal. Na verdade, eu acho que é na Secretaria do Estado, porque atrás do nosso condomínio tem um parque estadual. E aí é renovada a licença de operação todo ano na SEMA. Tá? Bom, agora nós vamos entrar no último capítulo do nosso curso, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, chamado de SNUC. Tá? É uma lei específica, que é essa lei que está ali, 9.985 de 2000. Qual que é a ideia? Como lá no artigo 225 diz que a gente tem que estudar os biomas, preservar os biomas, né? Interagir com os biomas e tudo mais, né? Fazer a conservação e a preservação dos recursos ambientais, né? Veio essa lei. A ideia dela é criar em todos os biomas e em todas as unidades da federação áreas em que você vai deixá-las mais intactas possíveis para que você possa desenvolver estudos científicos, tá? Ou até mesmo contemplação, turismo e tudo mais. Então, unidade de conservação é um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, tá? Sempre será instituído por uma lei, por isso que fala legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos. Então, tem uma área definida, sob regime especial da administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, nela incluídos o subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade do ecossistema. Tá? E são vários tipos de unidade de conservação, tá, pessoal? Conservação da natureza é qualquer procedimento que o objetivo de preservar é assegurar a conservação da biodiversidade ou da diversidade biológica e dos ecossistemas, compreendendo. Então, esse é o objetivo que está dentro do Sistema Nacional de Conservação, quando você delimita uma área. Você busca a conservação da natureza. Então, eu vou ter, ou eu vou estar fazendo uma preservação, ou eu vou estar fazendo uma manutenção, né, da biodiversidade, utilização sustentável, isso tudo são hipóteses. Restauração e recuperação do ambiente natural, tá? São
métodos de conservação da natureza. O que é uma biodiversidade ou diversidade biológica? É a variedade dos organismos vivos de todas as origens, compreendendo desde os ecossistemas terrestres, marinhos, outros ecossistemas aquáticos, complexos ecológicos que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro das espécies, entre espécies de ecossistema. Então, desde um fungo até o maior ser vivo que tiver lá, isso tudo se chama diversidade biológica. O professor Luiz Molion, ele é um professor de climatologia, muito respeitado no mundo inteiro, da Universidade Federal de Alagoas. Ele é um gaúcho, mas é um professor de lá. E ele fala que as nossas pesquisas científicas, elas não conseguiram passar ainda de 3% do conhecimento sobre a diversidade biológica da Amazônia. Então, temos ainda 97% para pesquisar. E o potencial, assim, o que se promete é algo fantástico. Mesma coisa do bioma cerrado. As pesquisas científicas em várias universidades apontam um potencial de fármaco muito grande para o cerrado. Então, os remédios que virão no futuro provavelmente sairão da biodiversidade do cerrado e da Amazônia. Recurso ambiental, a atmosfera, as águas interiores, superficiais, subterrâneas, estuários, enfim, toda essa parte aí é um recurso ambiental. Tá? Preservação é um conjunto de métodos, procedimentos, políticos. São conceitos que estão no artigo 2º dessa lei aí do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Tá? Proteção integral é quando você cria uma unidade de conservação com esse conceito, proteção integral, praticamente o ser humano que está lá é só para estudo. Tá? É zero atividade econômica lá dentro. Conservação in situ, que é a conservação de ecossistemas e habitats naturais, e a in situ é no local. Tá? Recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios. Então, nós temos aquele projeto Tamar, né? Viu-se que a população das tartarugas marinhas estava baixando muito forte, e aí começou em toda a extensão do litoral brasileiro a se desenvolver esse projeto Tamar, que é uma conservação em si. Então, eles identificam onde estão os ninhos das tartarugas, demarcam aquele ninho e não deixam ninguém chegar lá dentro, tá? Para que não haja predação antes do nascimento das tartaruguinhas. Então, cada 1000 tartarugas que nasce, corre para o mar, uma vira adulta. E aí vai sendo predado, entra na cadeia alimentar. Tá? Manejo é todo qualquer procedimento que visa assegurar a conservação da biodiversidade dos ecossistemas, inclusive explorando economicamente o local, mas protegendo a biodiversidade. Uso indireto é aquele que não envolve o consumo, coleta, dano, destruição dos recursos naturais. Uso direto é aquele que envolve a coleta dos recursos naturais. Uso sustentável é a exploração do meio ambiente de tal forma que você consiga atender a necessidade econômica, né, a necessidade humana, mas também assegurar a existência da biodiversidade, o não exaurimento, né, da biodiversidade, tá? Mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos. Ou seja, evitando a escassez. Extrativismo é um sistema de exploração baseado na coleta e extração de modo sustentável dos recursos naturais renováveis. Existe muito extrativismo na floresta amazônica. Tá? Então, existem unidades de conservação que o objetivo é o extrativismo. Por quê? Porque existem pessoas que estão há séculos lá. Você simplesmente não vai chegar lá e falar, saia daí. Né? Então, você vai manter, só que você vai trazer para essas populações um manejo mais sustentável possível desse extrativismo. Nós não podemos esquecer que o ser humano compõe o meio ambiente. Recuperação é a restituição de um ecossistema, tá? Ou através de uma repopulação de uma população silvestre degradada, né?
ou do meio ambiente, dos atributos ambientais em si. Tá? Pode ser uma fachada, pode ser uma vegetação, né? Restauração é a restituição de um ecossistema ou de uma população se estiver degradado o mais próximo possível de sua condição original. Recuperação é uma coisa, restauração é outra. Então, por exemplo, nós temos os PRADs. Teve um incêndio lá na Chapada, pô, vamos desenvolver. Quem causou o incêndio, deveria evitar, vai ter que apresentar um PRAD, que é o projeto de recuperação da área degradada. Então, ele vai plantar árvores que são nativas, com um espaçamento X, vai cuidar do crescimento vegetativo durante 5 anos, aquela que morrer ele vai lá e substitui, tem que cuidar de formiga, aí vem o manejo do PRAD. Zoneamento é a definição de setores ou zonas de uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos com o propósito de proporcionar os meios e condições. Então, se vocês já foram, por exemplo, lá no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, existe um zoneamento destinado à visitação pública. Então, está lá. Você pode caminhar ali dentro, contemplar o véu da noiva, ver aquele vale e tal. Beleza, ali você pode entrar. Tá? Não pode entrar com carro, porque existe um plano de manejo que diz até aqui pode vir, pode contemplar, depois volta a pé e está tudo bem. Então, foi feito um zoneamento, que é um setor, uma zona dentro da unidade de conservação. Tá? O plano de manejo é um documento técnico através do qual uma unidade de conservação será operada de acordo com o seu objetivo. Tá? E, normalmente, o plano de manejo é feito nos órgãos federais pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. É desenvolvido e executado pelo ICMBio, que é uma autarquia federal. Zona de amortecimento é uma unidade externa, fora da unidade de conservação, mas que sofre as ações dessa unidade de conservação. A restrição de utilização do particular, porque tem vizinho ao Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Então, se teu imóvel está integral ou parcialmente inserido dentro da zona de amortecimento, naquela faixa, tudo que você fizer tem que estar de acordo com o plano de manejo lá do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Por quê? Porque impacta diretamente ali na borda da unidade. Tá? Corredores ecológicos são porções de ecossistema que estão fora da unidade de conservação, mas que passa por dentro da unidade da conservação. Então, os corredores ecológicos, ainda que esteja longe da unidade de conservação, compõem a unidade de conservação. Tá? Então, aqui um exemplo. Tá? Então, eu tenho um rio, eu desenhei aqui um rio, eu tenho uma unidade de conservação aqui, definida, que tem todo o perímetro dele, certo? Aqui está o que eu achei na web. Essa linha vermelha aqui é a zona de amortecimento, ou seja, está fora da unidade de conservação, mas que sofre influência e influencia essa parte da borda aqui da unidade de conservação. Tá? E aqui é o corredor ecológico. Tá? Então, pode ser um trilheiro que um tatu ande, ou, sei lá, uma capivara ande. Então, esse corredor ecológico ele também é protegido. Tá? Eu não posso interromper, ainda que esteja fora da unidade de conservação, ele vai compor a unidade de conservação. Tá? Então, essa é a unidade de conservação, essa é a zona de amortecimento e esse é o corredor ecológico. Ok? Tranquilo? Então, acho que essa ilustração ajuda muito vocês aí a entender esses conceitos aí. Bom, do artigo 9º até o artigo 21 da lei que cria o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, vai definir as categorias dessas unidades de conservação, que nós vamos estudar agora.
Estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É de posse de domínios públicos, tá? Então, nada de atividade privada lá dentro. Sendo que as áreas particulares que estiverem incluídas no seu limite serão desapropriadas, porque eu vou ter que dar uma paradinha aqui, pessoal, porque está tendo uma ligação telefônica que eu preciso. Oi, doutora. Tá, eu vou fazer. Posso te mandar amanhã cedo? Eu estou gravando uma aula aqui e você quer fazer isso hoje? Daí eu vou. Então tá, então eu vou terminar de gravar a aula. Eu tô do meio para o final da aula. Eu terminando de gravar a aula, eu já leio e já ligo para você. Tá bom? Nada, até logo. Tchau, tchau. Tá, voltamos aqui. Teve uma ligação aqui que eu tive que atender. Teve jeito, não. Então, assim, se tiver, na hora que definiu a área da estação ecológica, tiver uma área privada lá, essa área será desapropriada, será indenizada, óbvio, tá? De acordo com a lei que criou a estação ecológica. Nela, como ela é destinada a pesquisas científicas, é proibida a visitação pública, tá? Exceto com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade, ou regulamento específico, tá? Reserva biológica. Qual que é o objetivo de uma reserva biológica? A preservação integral da biota, que é a parte onde tem os seres vivos, né? E demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados. Então, você teve sei lá, um processo de erosão, você vai fazer aquilo ali, vai criar uma reserva biológica e você vai permitir que o homem entre ali dentro para fazer para a recuperação desse ecossistema, tá? Também é criado por lei, vai ter um plano de manejo, né, para a recuperação e reequilíbrio natural da biodiversidade ali dentro, dos processos ecológicos naturais. É também de posse do domínio público, se tiver área particular, também serão desapropriados, indenizados, de acordo com a lei, proibida a visitação pública, exceto com também objetivo educacional. Então, você veja que a reserva biológica, ela vem no sentido de eu fazer uma recuperação de uma degradação. Às vezes foi assim, um processo natural, e é interessante eu fazer a recuperação, né, e evitar a presença humana. Então, eu crio uma reserva biológica. A estação ecológica, ela é integral. A reserva biológica, eu estou fazendo, ela tem um quê de recuperação, tá? De uma degradação. Parque Nacional é o nosso aqui, é um deles, tá? Tem o objetivo básico para... Desculpa, pessoal, tá? Minha garganta está muito seca, está irritada. Por conta dessa umidade baixa. O objetivo é a preservação dos ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Então, pega o paredão do Chapada, os vales, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental. Então, você veja que aqui, ó, eu já consigo admitir a presença humana, além dos que vão fazer pesquisa científica, tá? Então, eu posso ter atividade de recreação, em contato com a natureza, posso ter turismo ecológico, tá? Também é de posse do domínio público, se tiver a particular incluída, serão desapropriados e indenizados, tá? Tem um plano de manejo, né? E esse plano de manejo vai dizer como que vai haver a recreação, atividade de educação e interpretação ambiental, como que vai ter o turismo ali dentro, tá? Então, ele não é tão restrito quanto os outros. Ele admite a presença humana ali. Então, tá aqui o Parque Nacional de Iguaçu, quem já foi lá, você consegue fazer passeio de barco aqui, tem passarela para você ver as cataratas do Iguaçu, aqui é o lado da Argentina, aqui é o lado brasileiro, tá? Esse é um exemplo, tá? Aqui é o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Tá? Então, tudo isso aqui do ladinho aqui é a zona de amortecimento, tá?
Aqui dentro tinha muitas áreas que foram desapropriadas. Tá? Monumento natural. Tá? A ideia aqui é preservar os sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Pode ser constituído por várias áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização de terra e recursos naturais do local, pelos proprietários. Então, nesse caso do monumento natural, às vezes você não faz a desapropriação, você só faz o tombamento e o plano de manejo. Então, você pega assim, ali a Cachoeira da Martinha, na Chapada, provavelmente ali é um monumento natural, tá? Então, tem uma lei que vai tombar aquilo ali e o proprietário, ele pode até explorar aquilo ali economicamente, desde que respeite o plano de manejo criado em lei, tá? Aqui, ó. Monumento Natural das Falésias de Beberibe, lá no Ceará, tá? Então, foi um decreto estadual que criou, né? E aí as pessoas exploram isso daqui, só que explora do ponto de vista de visitação técnica, contemplação, tal, mas não pode mexer nas falésias, que são essas areias aqui, todas coloridas, tal, que as pessoas fazem aqueles, retira de outros lugares que também tem falésia e faz aquelas garrafinhas com, com imagens feitas com as várias tonalidades de areia. Refúgio da vida silvestre tem o objetivo de proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução das espécies comunidades da flora local ou da fauna residente. Tá? Então, você tem uma lagoa, por exemplo, Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Ali é um refúgio da vida silvestre. Por quê? Porque é um lugar onde, numa parte da Lagoa dos Patos, onde há uma imigração de pássaros que vêm da África, que vêm lá do extremo sul do continente, ou que vai até o Alasca e volta. Então, ali é um refúgio da vida silvestre, tem um plano de manejo específico, tal, não é feito. Você só desapropria as áreas particulares quando é incompatível, senão você pode deixar a presença dos particulares lá dentro. Tá? Isso aqui, ó, é o refúgio da vida silvestre dos Campos de Palmas, tá? No interior do Paraná. Tá? A título de curiosidade, eu nasci nessa cidade aqui, tá? No interior do Paraná, cidade mais fria do Paraná. Previsão dessa semana é neve lá, com sensação térmica de menos 25 graus. Eu já até avisei meus primos, ó, toma cuidado. Esses campos de palmas são campos nativos, tá? Não é um campo... Aqui tem muita pecuária, tá? Essa grama aqui, essa pastagem, ela é endócrina, ela é nativa, tá? Tanto é que o sabor da carne lá de gado é diferenciado. Bem diferenciado, é muito melhor que em qualquer outro lugar, porque é uma grama, um pasto natural. Aí tem esse lajeado aqui, então tem algumas características. Tem uma florzinha que dá no campo chamado Marcela, que você faz um chá que é super digestivo, tem muita araucária lá. Tá? Então, o plano de manejo foi feito, elaborado e cuidado pelo ICMBio, pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Então, os campos de palmas são famosos lá no Paraná, no sul do país. Tá? Então, aqui é a área que está lá. Tem um pedaço de Mata Atlântica, que tem araucária, mas uma outra coisa que tem ali, como a cidade é muito alta, são mais de 1.400 metros de altura em relação ao nível do mar, tem muito vento, então tem uma região ali chamada Horizonte, que é um distrito de Palmas, que tem muita usina eólica. Tá? Eu tenho um tio que tem muitas usinas na fazenda dele. Tá? Bom, então nessas unidades que a gente já viu, a pesquisa científica sempre será incentivada, mas, lógico, tem que ter uma autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade. Então, às vezes, a Universidade Federal do Mato Grosso falou, eu quero fazer uma pesquisa sobre, sei lá, sobre a formiga tal que tem ali no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Ela entra, apresenta o projeto, pede uma autorização
no IBAMA, o IBAMA analisa junto com o ICMBio, ok, pode ser, autoriza, vai lá fazer a pesquisa. Tá? Sempre respeitando o plano de manejo. Terminou a pesquisa, divulga para o próprio IBAMA, para o ICMBio, enfim. Bom, e aí tem as unidades de uso sustentável, tá? Então, você pode explorar essas unidades, né? Eu tenho a área de proteção ambiental, que são as APAs, tá? Então, eu tenho uma área, dentro dessa área vai ter uma APA. Uma área, normalmente, é uma fazenda, tá? Então, toda fazenda vai ter uma área de proteção ambiental. Então, tipo assim, aqui no Cerrado, você pode desmatar 80% da sua área, 20% você é obrigado a deixar como área de proteção ambiental. Já na Amazônia é o contrário. Aliás, eu nem sei se é 80-20, tá? Agora eu fiquei na dúvida. Na Amazônia, você pode fazer ao contrário. Você pode desmatar 20% e tem que deixar 80% como área de proteção ambiental, tá? Aqui é uma APA Costa dos Corais. Então, você não pode mexer nessa parte aí. Que é lá em Porto de Galinhas, tá? Aqui, ó, também são todas APAs aqui, ó, esses trechos aqui, assim. De verde são áreas de proteção ambiental. Isso aqui é na Bahia, Porto Seguro, tal, Ilhéus. Área de relevante interesse ecológico é uma área geral de pequena extensão, com pouco ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias, tá? O que abriga exemplares raros da biota regional. Tá? Então, vamos supor que tem uma região aí que tem uma capivara que ela é branca, que é raríssima. Aí você faz, na onde é o habitatzinho dela, você faz uma área de relevante interesse ecológico, que é, nossa, uma capivara branca, vamos estudar isso aí. Tá? Às vezes, gente, você estuda para entender o processo, por que apareceu, por exemplo, uma capivara branca, e se esse novo tipo de pelagem é uma consequência de uma mutação, alguma coisa assim, que possa representar risco à vida humana. Então, tem isso também, tá? Então, aqui, ó, isso aqui são áreas de relevante interesse ecológico, é um exemplo, tá? Então, aqui é no Rio de Janeiro, então aqui tem essa área, é um pequeno trecho, tá? Aqui é de conservação integral e aqui é uma área de relevante interesse ecológico. Tem algum atributo aqui de biota que fez com que fosse interessante. São 131 hectares, né, que fosse preservado. Tá? Aqui o Morro da Vargem, área de relevante, então, porque é um monte de pedra, mas que tem vegetação lá dentro. Como é que essa vegetação está aqui? Como que essas árvores conseguiram? Então, vai lá, é pequenininho, vai lá, vai estudar, vai ver se tem cobra lá, o que tem, né? E como que nasceu isso daqui, né? Se é tudo pedra. Como que essas árvores conseguiram chegar a esse tamanho? Né? Floresta Nacional, né? É uma área de cobertura florestal de espécies predominantemente nativas, tem como objetivo básico o uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais. Como eu disse, se vocês repararem, todo ano, a cada 2 anos, é licitado partes da floresta amazônica, tá? Para pesquisa, para visitação pública, para exploração dos atributos florestais. Óbvio que tem um plano de manejo que você tem que apresentar ou tem que seguir na hora que você compra a floresta nacional, tá? Então, aqui tem, ó, são algumas florestas nacionais que são, de vez em quando, elas são fatiadas aqui e vendidas por licitação, tá? Então, aqui são, de novo, alguns módulos de floresta que foram vendidos, tá? Sei lá no Pará.
às vezes fala, mas professor, óbvio que é uma porção pequena da floresta. Por quê? Porque quando você faz isso e você põe uma pessoa lá dentro, você tem condições de fiscalizar. E essa mesma pessoa vai trabalhar no sentido de evitar invasão, mineração irregular. Então, tem um porquê, gente, tá? Do Estado fazer isso. Reserva extrativista, como eu já disse ali atrás, existem pessoas que estão ali na floresta há muitos anos, vêm de gerações, põe décadas e décadas, e que vive ali. Então, não tem por que você retirar essa pessoa, negar a sua cidadania. Então, você cria uma reserva extrativista. Óbvio que daí você gera um sistema de manejo, você vai ajudando, vai dando oportunidade para que eles consigam desenvolver a sua economia extrativista da forma mais conservadora possível, dos atributos ambientais. Tá? Então, os objetivos básicos é proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Tá? Então, é uma questão, você tem que sopesar os atributos ecológicos com a existência humana. Então, aqui, ó, eu tenho aqui Florianópolis e aqui eu tenho uma reserva extrativista. Por quê? Porque Florianópolis, a cultura lá é a exploração do camarão. Então, está aqui. Então, eu tenho uma reserva extrativista chamada Ressex Marinha de Pirajubaé, tá? Onde o objetivo aqui é fazer o extrativismo do camarão, tá? Dentro de um plano de manejo. Essa cidade que é chamada Palhoça, se um dia vocês puderem visitar, vale a pena. É muito interessante. Santa Catarina como um todo, mas Palhoça me impressionou muito. Tá? Aqui é uma outra reserva extrativista, tá? Chamada Quilombo do Frechal, né? Já é mais lá no Maranhão. Então, é onde o sertanejo aqui, ele vai estar explorando a seringa. Tá? Então, aqui são as áreas de reservas extrativistas que tem no país, né? Não são muitas, né? E aqui são áreas que estão em estudo para implantação de reservas extrativistas. Tá? Reserva de fauna é uma área natural com populações de animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes e migratórios adequadas para os estudos técnicos e científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos e tudo mais. Teve uma época, gente, que teve uma situação aí de uma gripe aviária. Tá? Então, pode ser que numa reserva dessa você faça a captura de alguns exemplares para estudar, né, essa população que está aí. Tá? É proibido exercício de caça, seja amadorística ou profissional. Tá? Isso não quer dizer, gente, que você está, vamos supor que você está lá. Você está lá só um pouquinho. Oi, Pedro. Bom, boa noite. Não, confirmei, eu até falei para a Ariadne que chegou, ela me mandou a minuta aqui, eu falei para ela que eu estou finalizando uma aula aqui que estou gravando, acho que mais uns 5, 10 minutos eu termino, já olha a petição dela e ela quer peticionar hoje, não tem problema não. Tá? Só me dá um tempinho aqui. Tá? Então tá bom, deixa eu olhar aqui. Tá bom, beleza. Tá. Não, tranquilo, tá bom, beleza, tchau, tchau. Pronto, voltamos. Então, como eu estava falando, você não pode ter caça amadorística nem profissional, mas isso não quer dizer que você não vá se defender. Você está indo lá para coletar uma onça, a onça avançou você. Se você não tiver
outro meio de se defender a não ser tirar a vida dela, óbvio que defenda a sua vida. Tem gente que fica travado, e agora o que eu faço? Vá lá e mate a onça, se você conseguir matar. Tá? Mas não é que se incentiva esse tipo de prática. Você tem que defender a sua vida. É o direito mais que fundamental que existe. Vai aparecer um monte de gente querendo te condenar, mas você defendeu a sua vida. Tá? Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais. Desenvolvido ao longo de gerações. Então, entra aqui muito o conceito de meio ambiente cultural. Tá? Nós vimos lá no começo do curso. Né? Adaptadas às condições ecológicas locais, que desempenham um papel fundamental de proteção da natureza, na manutenção da diversidade biológica, tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e meios necessários para a reprodução e melhoria dos modos de qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvido por essas populações. Tá? Se você consegue desenvolver o melhor manejo, por exemplo, camarão, você pode replicar isso nas outras unidades da federação. Então, esse aqui é o manejo do pirarucu. Tá? Aqui eu não sei nem que semente que é essa, mas pode ser do guaraná. Tá? Então, são exemplos de reservas ambientais. Reservas de desenvolvimento sustentável são o uso de áreas ocupadas pelas populações tradicionais. Tem uma regulamentação específica que será regido por um conselho deliberativo, presidido por um órgão responsável por sua administração. Tá? E aqui vem, pode ter visitação pública, é permitida, é incentivado. Ali em Bonito vai ser uma reserva de desenvolvimento sustentável. Tá? Aqui tem uma, aqui, ó, no Amazonas. Tá? Então, aqui vem, incentiva a pesquisa científica, né, sempre buscando equilíbrio dinâmico entre as espécies, as populações, é admitida a exploração dos componentes dos ecossistemas, tá? Ela é mais tranquila. Então, aqui são exemplos aqui que nós temos de reservas ecológicas, tá? Inclusive Fernando Noronha, tá? Quando você chega em Fernando Noronha, a primeira coisa, você desce do avião, você já vai para a sala do IBAMA e lá você vai receber o plano de manejo. Nem cinza de cigarro você pode jogar lá. Se te pegarem, você é expulso da ilha. Além da multa. Eu falo porque eu estive lá. Então, a reserva da biosfera do Pantanal. Um exemplo também. E aqui é o RPPN. Um particular tem uma área e resolve criar dentro da área uma reserva particular de patrimônio natural. Tem uma coisa aqui que eu não quero que ninguém mexa, nem meus descendentes. O que ele faz? Ele apresenta esse projeto no órgão ambiental, que pode ser local, pode ser regional, pode ser o IBAMA. Fala, eu quero criar nessa minha unidade, nessa minha área, uma reserva particular de patrimônio natural, e eu estou com esse plano de manejo. O que vocês acham? Uma vez aprovado, ele pega essa reserva que ele criou e foi aprovado o plano de manejo e vai no registro público de imóveis e a verba da margem da matrícula. A partir daí, é criada a reserva particular e ele é obrigado, inclusive, a seguir o plano de manejo, ele e seus descendentes. Tá? Então, aqui tem as restrições que tem dentro de uma reserva particular do patrimônio natural. Ali no Pantanal tem uma reserva particular de patrimônio natural, que é a do Sesc Pantanal. Lá. O Sesc criou uma grande área e criou uma grande reserva particular de patrimônio natural. Aqui são exemplos aqui, lá no Rio Grande do Sul. Então, várias propriedades privadas foram criando RPPNs. Aqui é uma outra, Serra
tatinhos. Esse aqui, ó, por exemplo, Danilo Martinelli Pita e a Associação Florescer, em 2012, criou, então, uma reserva particular de patrimônio natural, saiu um decreto, está aqui, assinado pelo diretor da Diretoria de Criação e Manejo do ICMBio e o presidente do ICMBio. Tá? Só que ele pega e leva depois. Isso fica em Urubici. Chama RPPN Florescer. Em Santa Catarina, ele pega isso aqui, pega o plano de manejo, o perímetro dele lá, né? E leva no registro de imóveis dessa área. Pessoal, esses exercícios, eles perdem o sentido de ser, porque teria que ser online, tá? Então, nós terminamos o conteúdo, né, com essa aula. Né? Espero que todos vocês estejam bem. Na semana que vem eu vou estar finalizando o semestre e colocando as notas de vocês no que é acadêmico, tá bom? Então, fique com Deus e bom final de curso aí para vocês.